Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte. Bom dia, doutor. Agora há pouco, ainda no noticiário de São Paulo, nós trouxemos a informação de que a Secretaria de Estado de São Paulo confirmou o segundo caso de sarampo registrado no estado em todo o ano de 2025. Um homem de 27 anos que mora na capital paulista, que não estava vacinado e havia feito uma viagem recente ao exterior. Eu trago essa informação, o fato de ele ter contraído provavelmente isso no exterior, porque a gente tem o caso lá dos Estados Unidos, né, que é extremamente grave, e aí a gente muitas vezes olha dos Estados Unidos, isso é com eles lá. Não, é com todo mundo, porque estamos num planeta, numa vida global, né? A gente está na vida global e vírus não conhece fronteira, né, Milton? Pois é, não precisa de passaporte, não precisa de visto, não precisa de nada, né? Vai e volta. Ele embarca no avião dentro das pessoas e vai parar em outro lugar do mundo em 12 horas. E a questão é a seguinte, lembrar que os brasileiros, nós brasileiros gostamos, né? Muitos gostam de ir para os Estados Unidos agora nas férias, né? E é o seguinte, a gente vem acompanhando esse surto desse ano de 2025 nos Estados Unidos, começou lá em janeiro no Texas, e até agora já são mais de quase 2 mil casos confirmados, e em 40 dos 50 estados americanos, tem mais de 10 ou 12 surtos ativos nesse momento. E é o seguinte, os Estados Unidos vai perder provavelmente agora em janeiro o status de país livre do sarampo. Vamos lembrar que o Canadá perdeu há pouco tempo atrás, poucos meses, porque tem quando você tem um ano de um surto mantido, ou de surtos mantidos do mesmo tipo do vírus, genotipo do vírus, você vai perder esse status. Isso vai acontecer com os Estados Unidos provavelmente agora em janeiro. E é o seguinte, gente, a única solução para não se infectar é estar vacinado. Não tem outra, não existe outra opção, tá? Se alguém disser outra coisa é mentiroso, enfim, não escutem. E uma pessoa infectada passa o vírus para muita gente. Se você, por exemplo, se entrar numa sala fechada onde alguém estava infectado pelo vírus do sarampo e saiu, até 2 horas depois esse vírus pode estar em suspensão no ar. E se você não está vacinado, não está com prevenção em dia, você pode ser infectado, porque você precisa de pelo menos, idealmente, 2 doses da vacina tríplice viral, e a gente precisa que a nossa população mantenha uma cobertura próxima de 95%. Olha só, sarampo não é uma doença benigna, não é aquela coisa que dá pintinha somente. 20 a 30% dos casos vão evoluir com complicação, principalmente em crianças menores de 5 anos, adultos não vacinados, gestantes, pessoas com problemas que comprometem a imunidade e têm um risco maior. Pneumonia é a complicação mais comum e a principal causa de morte por sarampo. Vou lembrar que sarampo mata. Pode acontecer encefalite, que é uma inflamação do cérebro, acontece aproximadamente de 1 a cada 1.000 casos. Então, nos Estados Unidos já tem 2 mil casos, você começa a ter chance de ter pelo menos 2 desse tipo de casos, que pode deixar déficit neurológico permanente, dificuldade de funcionamento cerebral, perda auditiva. O risco da morte existe, 1 a 3 óbitos por cada 1.000 casos. Nos Estados Unidos, nesse surto com mais de 2 mil casos, já são 3 óbitos, 3 mortes, 2 crianças e 1 adulto. Enfim, tudo isso, gente, é para lembrar que esses surtos, eles acontecem porque as pessoas baixam a guarda, deixam de vacinar seus filhos. A Carolina do Sul, onde está acontecendo o surto mais recente, tem mais de 120 casos confirmados, tem mais de 300 pessoas em quarentena, com algumas dezenas delas isoladas completamente em casa, escolas fechadas, com centenas de alunos sem aula para tentar conter a transmissão da doença. Então, gente, isso é importante e lembrar, não é uma coisa que acontece do outro lado do mundo, está acontecendo nos Estados Unidos, vinha acontecendo na Europa já há alguns anos. Então a gente tem que manter a proteção alta, tem que manter o nível de a cobertura vacinal do sarampo mais perto possível de 95%. E olha, quando a gente olha os números brasileiros, Milton, o Brasil tem uma média bastante boa. O problema é que média não resolve tudo, né?
porque nem todo mundo está dentro da média. Então, você tem municípios com excelente nível de cobertura e o município do lado com um nível de cobertura bastante baixo. Isso acontece, por exemplo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, pode acontecer em outros locais. Então, é muito importante que veja na sua cidade qual é o nível de cobertura vacinal da vacina tríplice. Está disponível no site do Ministério da Saúde, para você cobrar do seu gestor municipal que faça esforços de vacinação. Porque, como a gente viu desde o início, não é uma fronteira, não é uma rua, às vezes, que a gente atravessa, que está no outro município, que vai segurar o vírus, né? Doutor Luiz Fernando, com a rapidez que o rádio nos exige, responde 2 perguntas aqui. Sim. Quem já teve pode pegar de novo? Em princípio, não. Quem já teve está imune, mas a proteção só é garantida com a vacina mesmo. Tá certo. Adultos que nasceram nos anos 1980, tomaram vacina do sarampo, tem que vacinar novamente? Em princípio também não, Milton, mas se tiver uma situação de risco, como viagem para um local onde está acontecendo um surto, ou principalmente os trabalhadores nos receptivos de turismo, por exemplo, que convivem com muitos turistas, podem sim se proteger melhor se forem revacinados. E assim a gente já respondeu perguntas dos nossos ouvintes aqui. Muito obrigado, um abraço grande, até mais. Até mais, Milton, Cássia e todos os ouvintes. Até amanhã, doutor.